Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos entender o que o filme O Senhor dos Anéis pode nos ensinar quando o assunto é desenvolvimento de software. O filme O Senhor dos Anéis é composto por uma trilogia de filmes que contam uma jornada onde homens diversas raças elfos se uniram para combater o mal que estava contido no poderoso Anel. E para destruir este mal era necessário conduzir esse anel em uma jornada cheia de perigos e aventura até a Montanha da Perdição, para que este anel ali fosse depositado no fogo da Montanha da Perdição e destruído. A missão de portar e carregar este anel foi dada a Frodo, que por sua bondade e carisma não foi facilmente corrompido pelo anel e contou com o apoio de seu amigo, o sábio Gandalf. Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim. E que nada disso tivesse acontecido. Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Gandalf orientou a Frodo para que ele resistisse àquela árdua missão e continuasse com o seu propósito de exercer o bem para a humanidade naquele tempo. Passado foi passado. Então, mas o que essa história, o que Senhor dos Anéis tem a ver com desenvolvimento de software? Eu explico. Quem que desenvolve software e nunca teve que lidar com um software mal escrito e difícil de manter, um software que só de você olhar para ele, você quer sair da cadeira. É uma missão árdua muitas vezes ter que lidar com um software difícil de manter, ou passou horas travado, refletindo onde alterar, porque se altera uma parte, quebra outra. É muito comum para quem trabalha com desenvolvimento de software viver uma situação dessa, em meio a tanta bagunça ali, sem saber onde alterar, o que fazer, travado. Quem nunca passou por isso desenvolvendo software? E então bateu aquela vontade, aquele desejo de reescrever tudo, todo o software do zero, com os melhores padrões, com as melhores tecnologias, deletar tudo que foi mal feito ao longo dos anos e reescrever. Muita calma nessa hora, respire fundo quando esse pensamento vier à sua cabeça, pois um software isolado é como uma ideia sem prática, não tem valor. Se um software for só um software por si só, sem pessoas utilizando, sem usuários, ele não tem valor. Como assim? Eu explico. Um software, ele faz parte de um sistema maior que o mantém operacional. O software está inserido em um sistema. Sistema esse que funciona da seguinte forma: o cliente tem um problema, você entrega uma solução em forma de software e gera valor para esse cliente, porque o problema será resolvido. O cliente satisfeito gera receita e o seu software amplia. Então, repare que existe um sistema em que o software está contido. O software por si só, ele não faz muita coisa, ele não gera receita, ele não cresce, ele está apenas parado. Então precisa de clientes que utilizam esse sistema. E esses clientes só vão utilizar esse software se ele resolver uma dor. E então, quando você está desenvolvendo software, você está contribuindo para o sistema, que é muito maior do que o software. E aqui entra
a relação com o filme ou com a situação que o Frodo, o personagem de Senhor dos Anéis, estava passando. Quando um software mal escrito vem até a sua mão para você desenvolver, para você alterar, modificar, ampliá-lo, uma vez que a receita cresce, o software cresce, novas necessidades aparecem, você vai precisar lidar com ele. Tentar reescrever tudo pode quebrar o sistema e vai tirar o seu sono, assim como um deploy na sexta-feira. Então, não podemos simplesmente chegar e querer reescrever tudo. O fato é que um software mal escrito é um problema para todos, desde o cliente que é afetado por bugs, o desenvolvedor que fica travado para construir funcionalidades, o vendedor que não consegue vender porque precisa de um recurso, mas aquele recurso não pode ser feito imediatamente porque o software é muito complexo. Então, um software mal escrito é um problema. Entretanto, devemos tomar o cuidado de não mexer, não piorar aquilo que já está funcionando, mas sim melhorar e reescrever do zero tudo pode ser um sério problema. É necessário estratégias para fazer isso. E assim como o Frodo, você pode até desejar que aquele software, aquele código ruim, mal escrito, nunca nem tivesse existido ou chegado para você manter. Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir, que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. No fundo, todos percebem os problemas causados por um software mal escrito. O software mal escrito afeta a todos que estão à sua volta. Entretanto, devemos ter estratégia para lidar com isso, porque reescrever um software todo pode quebrar o que já está funcionando e gerar problemas em cadeia que afetam o sistema. Lembrando que o software está contido no sistema. Então, quando forem identificados problemas que afetam o cliente, eles virão até você, desenvolvedor qualificado para entregar software de qualidade. E é neste momento que você pode agir, você pode contribuir de forma pontual para os problemas que estão afetando a receita do sistema. Um software, quando você vai realizar alterações, você precisa ser cirúrgico, precisa agir exatamente onde está o problema. E para te ajudar, eu disponibilizei neste vídeo 6 ações práticas que podem te ajudar a escrever um software e contribuir para a sua evolução, de forma que você não se renda à tentação de reescrever tudo do zero. A primeira ação prática que você pode tomar é entender os contextos, entender como as coisas funcionam, qual módulo conversa com qual módulo, entender as fronteiras, as interfaces entre um módulo e outro, a regra de negócio, o máximo de informações que você conseguir coletar sobre o contexto te beneficiará na evolução do software e na entrega de um excelente trabalho. Você pode também aplicar o teorema do escudeiro. Esse teorema foi proposto pelo Uncle Bob, autor do livro Clean Code. O teorema do escudeiro fala que quando você estiver desenvolvendo um software, dando manutenção em um software, procure deixá-lo melhor do que quando você chegou ali. É semelhante ao escudeiro, quando ele está ali na floresta, se ele vê um lixo ali jogado, ele recolhe aquele lixo, coloca na lixeira. Então, quando chegar um código ruim para você trabalhar nele, você tem a liberdade de aplicar boas práticas, remover aquilo que é redundante, aquilo que está massacrando a performance do sistema, evoluir a arquitetura incrementalmente, entender em que ponto você pode mexer melhor em performance, a estrutura do software e simplifique a entrega de valor, implementar testes e refatorar. Uma vez que você passa a implementar testes, você terá mais segurança para fazer alterações no código, a mudar coisas no código, porque o teste vai apitar quando
tiver alguma falha, algum erro que pode afetar o sistema. E antes de ir para a produção, você tem a vantagem de poder corrigir. Então, implemente testes e você pode refatorar o código com mais segurança, aplicar princípios de clean code, separação de responsabilidades, remover códigos que não são utilizados, renomear variáveis. Variáveis, por exemplo, variável A recebe valor, tal valor. O que uma variável A quer dizer? Não faz muito sentido. Então você pode trazer mais contexto, trazer mais semântica para a nomenclatura das variáveis, os métodos, as classes, refletirem melhor a sua função, se a sua classe, se o seu método, se a sua função ela tem um nome que explique o que ela faz, vai simplificar o código, vai simplificar o entendimento futuro. Não precisará de comentários desnecessários para explicar o que é a variável A, por exemplo, ou o que é o método XPTO, sendo que você trouxe mais semântica para ele. E, por último, o isolamento de dependências. Utilize a injeção de dependências em interfaces para desacoplar componentes. Substitua dependências rígidas por abstrações. Por exemplo, a regra de negócio do seu sistema não precisa saber qual tipo de banco de dados ou se vai utilizar um banco de dados para salvar os seus dados. Se é MySQL, se é Postgres, não precisa saber, porque existe uma interface que quem for prover um CRUD para a sua regra de negócio vai ter que implementar. A sua regra de negócio está exigindo leitura, escrita, exclusão e atualização da informação. Ela exige isso. Você cria uma interface, a partir dessa interface, o método que for implementar, a classe que for implementar, o módulo que for implementar, o tipo de banco de dados, simplesmente implementa a interface. Então, são essas as 6 ações práticas que você pode aplicar no seu dia a dia como desenvolvedor, que tornará o seu trabalho mais fácil. Você conseguirá entregar resultados promissores, resultados que vão durar. Você contribuirá para o ciclo de vida do software. O software vai ter mais tempo. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, eu te peço neste momento para você dar o like, se inscrever neste canal, comentar o que você achou, sua opinião, o que você pode agregar. Valeu, pessoal!